vale R$ 6,037, queda de 0,23%. Horário de Brasília, 6h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento. Era para aguentar o frio. Isso que você não está aqui em São Paulo. Também tem Ela botou um casaco poderoso aí, né? Coletiva não auditável do presidente Jair Bolsonaro, porque ninguém pode fazer pergunta, um mix de coletiva com live, com um técnico anônimo, um matemático celestial e grande elenco para tentar comprovar que teve fraude na eleição, e o ministro da Justiça está dentro, vai participar também. Vai ser um all-in aí essa noite, né? Tudo isso e mais um pouco com a participação do ministro da Justiça, que é lamentável, Carol. Começou o dia com o presidente e a SECOM propondo o credenciamento da imprensa para a live. Os jornalistas poderiam acompanhar em loco. Inicialmente iria ser inclusive no prédio do Ministério da Justiça, foi transferida depois de volta para a Biblioteca do Alvorada, onde sempre acontece a live. E quem se quiser se credenciar e acompanhar ao vivo tem que se comprometer a transmitir também ao vivo, o que é uma grande temeridade, né? Emissoras de rádio e TV e canais de internet, de jornais, transmitirem uma live em que sabe-se lá o que o presidente vai dizer. Então, a maioria dos veículos não topou a barganha oferecida pela SECOM e deverá acompanhar a live, como todos nós vamos acompanhar, pelas redes do presidente, e depois fazendo a devida checagem, cotejando o que ele disser com a realidade, os fatos. Acho que a Vera caiu. E vamos tentar refazer contatos. Caiu mesmo. Tá ouvindo a gente? Agora vou. Ouço vocês bem, vocês não? Tinha caído. Desculpa. Não sei até onde vocês me ouviram. E aí voltou. Deixa eu te falar outra coisa, Vera. Acho que seu microfone tá roçando aí na gola do casaquinho de você. Para variar. Então tá bom, já tô segurando ele aqui longe. E o que eu dizia é isso, que os veículos não vão topar essa barganha do Bolsonaro e vão preferir cobrir a live à maneira tradicional, à distância e cotejando os fatos com a checagem de dados, de informações, a partir do que ele disser. O que se espera é que ele vá apresentar as supostas fraudes ocorridas na eleição de 2014, segundo ele. Fraudes essas que tanto a Justiça Eleitoral quanto o candidato derrotado dizem que não aconteceram e que já foram alvo de uma auditoria no TSE pedida pelo próprio PSDB em 2014 e que nada encontrou. O presidente deverá buscar amparo, Carol e Fred, para essa live em narrativas que estão por aí nas redes bolsonaristas. Uma delas foi um vídeo apresentado pela Naomi Yamaguchi, que veio a ser irmã da Nise Yamaguchi, e que propôs ali uma série de teorias conspiratórias, inclusive com essa história de denunciante anônimo, etc., a respeito das eleições de 2014. Tem uma outra tese circulando com uma certa força no dia de hoje, que é aquela segundo a qual mesários usariam o não comparecimento das pessoas para votar no lugar delas no fechamento das urnas e assim adulterar o resultado. É algo muito precário em termos mesmo de narrativa. Vamos ver o que ele vai apresentar. Muito grave que o ministro da Justiça entre numa história dessa, que não diz respeito à sua pasta. A questão eleitoral toda deveria passar ao largo do Ministério da Justiça, mas já está embarcado nessa narrativa e vamos ver como vai ser, né? O importante é que a imprensa não cedeu a essa tentativa aí de fazer uma transmissão à la Coreia do Norte, feita pelo Bolsonaro. Vamos ver o que Coelho sai dessa cartola. E tudo isso acontece num dia em que o presidente volta a desferir ataques ao STF, né, Vera, depois de ter sido desmentido ontem, e que contribuiu para esses ânimos ficarem ainda mais exaltados nessa live de hoje.
Pois é, Fred, ele já começou fazendo um esquenta de manhã lá no cercadinho do Alvorada, desferindo ataques bastante graves, porque acusou os ministros do Supremo de terem cometido um crime ao votar a decisão sobre como que os entes federativos devem se comportar no curso da pandemia, com atribuições todas elas possíveis, tanto por parte do Executivo Federal quanto dos estados e dos municípios, e que no acórdão da decisão o Supremo diz lá que é o governo federal que tem a maior parte da responsabilidade. Então, o que o Bolsonaro ficou bastante irritado foi com a nota soltada ontem pelo Supremo, em que eles dizem que o presidente reitera uma mentira ao veicular. A gente conversou bastante aqui sobre isso, da falta inclusive de timing do STF, mas o fato é que o presidente não gostou e voltou à carga contra os ministros do Supremo. Hoje, nessa troca aí de farpas nada boa para a democracia, foi a vez também do ministro Barroso, numa inauguração da nova sede do Tribunal da Justiça Eleitoral do Acre, também criticar o presidente. Ele não fez críticas pessoais ao Bolsonaro, mas indiretamente criticando o presidente, dizendo que quem só aceita o resultado da eleição em caso de vitória é alguém que não respeita e não tem apreço pela democracia, que a democracia prevê a alternância de poder e que o atual sistema se acirrar ainda mais a depender do tom que o presidente adotar nessa transmissão de hoje. Porque o TSE vai ter que dar uma resposta institucional a essa denúncia, né, Vera? Ainda que seja uma coisa fora da realidade, que essas provas não sejam consistentes, a gente tem um presidente da República dizendo que teve fraude e supostamente apresentando provas. É de se imaginar que ele vai entregar à Justiça Eleitoral essas provas, ou será que não? Vai fazer sua live e vai deixar por isso mesmo? Mas tem que ter uma resposta institucional, né? Pois é, dificilmente ele vai ter alguma coisa em papel. Carol, o que circulou em papel há algum tempo aí, voltou a circular como um PDF enviado nos grupos de WhatsApp bolsonarista? Trata-se de um artigo de 2009 a respeito de supostas inconsistências nas urnas, que já foi todo ele respondido pelo TSE. Inclusive o autor, que é um professor universitário, foi chamado ao TSE para ter acesso à urna eletrônica, para fazer os questionamentos todos. Algumas das sugestões de mudanças no sistema que ele fez foram efetivamente feitas depois desse artigo, que é tão antigo, né, de mais de 10 anos, de 12 anos atrás. Então é muito pouco provável que o presidente tenha provas ou algo que ele, mesmo no delírio dele, possa ser chamado de prova, porque não é de imaginar que advogados que ganham dinheiro com a Justiça Eleitoral, que promotores, procuradores, candidatos de todo o país tenham visto fraude, sido alvo de fraude, sido vítima de fraude, e ninguém nunca tenha denunciado desde 1996 e nunca nada tenha sido apurado com seriedade desde então. É muito fantasioso e sem amparo na realidade. A mesma urna eletrônica, que não é a mesma desde 96, como diz o Bolsonaro, mas o sistema de votação eletrônico elegeu presidentes tão díspares quanto Fernando Collor, Lula, Fernando Henrique, Dilma Rousseff e agora Jair Bolsonaro. Então, que espécie de conspiração é essa? É uma conspiração que é a favor da alternância? Para a gente não dar mostra de que isso aqui está sendo fraudado, vamos eleger cada hora de um partido. Olha que ideia maravilhosa, ninguém pensou nisso. Não tem sentido, não guarda nenhuma conexão com a realidade. Então, sim, o TSE está a postos para responder. Eles têm sido muito mais céleres do que o Supremo nessas respostas. O ministro Barroso montou um grande corpo técnico e também um corpo de comunicação muito vigilante para, a qualquer nova manifestação a respeito dessas supostas fraudes, responder de pronto. Isso tem acontecido diuturnamente e muita rapidez, com muita celeridade. Eu mesma, quando recebo alguma dessas fake news, porque as pessoas ficam tentando me catequizar também, né, as fontes. Olha aqui, você já viu essa? Eu mando para eles falam, não, essa é velha, e já mandam a resposta rapidamente.
Então, é muito pouco provável que saia algo capaz de dar uma manchete, por exemplo, dessa live, mas é o presidente de novo estressando as instituições, de novo testando os limites, de novo elevando o tom para além do que a institucionalidade permite e o bom senso recomenda, e assim nós ficamos nessa lenga-lenga que tem por objetivo desviar o foco do fato de que o presidente está derretendo, está com a sua popularidade derretendo, com a economia em palpos de aranha, com uma inflação descontrolada, acima do topo da meta, do teto da meta, e agora com essas baixas temperaturas tendendo a subir ainda mais. Então ele fica buscando umas válvulas de escape, umas narrativas que façam com que as pessoas não vejam que o seu governo é um governo paralisado, não existe nada sendo feito administrativamente de consistente no governo Bolsonaro em nenhuma área. O que ele faz são pequenas inaugurações para ganhar a possibilidade de ir a palanques e agora está encomendando um desenho mal desenhado de transferência de renda que a gente não sabe quando vai sair e como vai ser custeado. Essa é a verdade. Ô Vera, e hoje o presidente também defendeu aquele encontro que ele teve, né? Aquela foto com uma deputada de ultradireita da Alemanha, a gente também falou disso aqui no Viva Voz. Ele defendeu esse encontro, embora o partido dela tenha demonstrado um certo incômodo, né, com esse encontro entre os dois, a associação, mesmo sendo um partido de ultradireita, com a figura do presidente Jair Bolsonaro, com o bolsonarismo tão mal visto aí pelo mundo, né? E ainda se fez de desentendido, né? O resto eles estão. Não fica levantando a ficha, imagina. O resto, o partido de ultradireita topa, mas bolsonarismo já é demais para eles, né? Xenofobia. Neonazismo tudo bem, bolsonarismo. Ser anti-muçulmano, neonazismo e tal, eles topam, mas aí o bolsonarismo também não precisa ofender. Foi mais ou menos assim a reação do partido da deputada Beatrix lá na Alemanha. Ele falou na mesma conversa com os apoiadores a esse respeito, disse que não levanta a ficha de todo mundo com quem se encontra e que se fizesse isso, os encontros demorariam muito tempo, seriam inviáveis, etc. Mas isso denota mesmo fenômeno que eu vinha falando antes, a total falta de institucionalidade, o fato de que não existe ninguém, e isso é uma coisa importante também a respeito dessa live maluca. O governo Bolsonaro hoje não tem ninguém disposto a fazer o papel do bad cop, sabe, daquele assessor, daquele ministro, que chega e fala para ele: presidente, isso não é uma boa ideia, isso aí não vai dar um bom resultado, o senhor só vai agravar as coisas, o senhor vai piorar o clima com o Congresso, o senhor vai piorar o clima com a Justiça, para que fazer isso? Existem dois grupos lá dentro, o dos covardes, que não tem coragem de falar um não para ele em nenhum aspecto, e o dos coniventes, que concordam com essa maneira de governar, que acham que é na base da guerra permanente que ele vai ser reeleito, desconhecendo as circunstâncias em que ele foi eleito em 2018. 2018 era tudo muito específico, havia um esgotamento do PT, havia uma lava-jato ainda muito forte. Agora o Bolsonaro vai ser julgado, escrutinado pelo seu governo, e não só por essa fanfarra de redes sociais com a qual ele acha que ele vai se reeleger. Ele acha que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, é um gênio das comunicações que o elegeu em 2018. E que isso vai se repetir, está longe de se repetir. Circunstâncias são outras, o quadro mudou. E ainda assim não tem ninguém que diga ao presidente para não fazer certas coisas. É um governo de pessoas, todas elas ou cúmplices ou reféns desse estado de coisas que ele instituiu. Vera, vamos falar agora de CPI, caso Covaxin, porque o ex-ministro Pazuello prestou depoimento na Polícia Federal, admitiu que o caso não foi apurado realmente em profundidade, contrariando tudo que o governo vinha dizendo até agora, né? A versão oficial de que o presidente passou a denúncia para o então ministro Pazuello e que o Pazuello passou para o Elcio Franco e que o Elcio Franco investigou a fundo e nada descobriu. Mentira, né? Balela. Ele repetiu todo esse roteiro sem o a fundo, e aí disse que deveria ter sido mais bem
investigado, e nesse caso deixou um pouco da conta para o Bolsonaro, viu, Carol? Porque ele disse que não entendeu das palavras do presidente que aquilo se tratava de uma denúncia, que parecia mais algo assim de tom de comentário, tipo, vê lá se tem alguma coisa, uma coisa meio despreocupada.